Olá, muito prazer. Meu nome é Ana Luísa, sou casada com o Hugo, que é pastor da Igreja Batista Plenitude, e nós temos 3 filhas, Lívia, de 6 anos, Maria Luísa, de 4 e Helena Maria, de 2 anos. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês que vão com seus filhos na igreja e às vezes ficam um pouco perdidos ali na rotina, de como ajudá-los a prestar atenção no culto e de como também a gente cultuar a Deus, porque às vezes a gente passa tanto estresse, tanta aperreio, que a gente volta mais estressado do que quando chegou. Então, vamos lá seguir as dicas. Crie o hábito de descansar à tarde nos domingos. Esse hábito é muito importante e muito necessário para a família pastoral, principalmente para todas as famílias, mas principalmente para a família pastoral que passa horas e horas na igreja no domingo. Então, a gente chega da igreja, almoça bem rapidinho, escova os dentes e bota as meninas para dormir. Elas dormem às 3, em torno de 1 hora e meia. Helena, que é a menorzinha, chega a dormir 2 horas e meia. Isso é muito importante, porque a gente precisa descansar, principalmente elas, que passaram a manhã toda na igreja e passarão o resto da noite também. Então, crie esse hábito, é muito importante. Se elas não dormirem bem à tarde, quando chegar à noite, no momento do culto, elas vão ficar dengosas, elas vão ficar manhosas e vai ser muito difícil controlá-las ou trabalhar com elas durante o culto. Dica número 2, comece o culto antes de chegar na igreja. Então, eu sei que é muito estressante sair de casa. Aqui em casa, todo domingo é muito estressante e muito corrido. A gente pode acordar meia hora antes que a gente vai ficar estressado do mesmo jeito. Por isso, quando a gente entra no carro, a gente tenta aí renovar o nosso espírito e criar um ambiente propício para o culto. Então, a gente começa a ouvir hinos ou a cantar hinos ao longo do caminho para o nosso coração se acalmar e chegar calmos na igreja. Dica número 3, leve acessórios que te ajudem na hora do culto. A gente sempre leva ou um livrinho ou um caderno de pintar. A igreja também tem um material que oferece para as crianças, mas a gente costuma levar o nosso próprio. Para que as crianças, em alguns momentos elas usam. O importante é o máximo que elas puderem participar do culto, levantando para cantar, orando, é muito importante. Mas sempre vai ter aquele momento que ela vai estar um pouco mais abusada, um pouco mais distraída, que aí você dá esse recurso. Mas tente ao máximo fazer com que ela preste atenção no culto. A gente pensa que não, mas a própria Helena, na hora de cantar, eu boto ela olhando para frente, para ela ouvindo o louvor cantando, ela vai balbuciando, ela sabe cantar algumas musiquinhas, não músicas infantis não, do próprio louvor aqui em casa, e é muito interessante ver que desde pequena ela presta atenção e ela sabe. Então, a gente usa esse recurso normalmente na pregação, quando não tem salinha ou quando o culto está muito extenso, né? Quando tem culto de batismo, ceia, é um culto um pouco mais longo e a gente acaba usando esse recurso. Mas tente evitar, tente fazer com que ela se concentre ali no culto. Na pregação não tem como, elas acabam usando esse recurso, mas principalmente no louvor e na oração, elas estão ali olhando para frente e prestando atenção. Quarta dica, leve garrafinha de água e crie o hábito de falar para o seu filho de que antes do culto é hora de beber água e ir no banheiro. Então as meninas já sabem, a gente chega na igreja às vezes meia hora, 1 hora antes, por compromissos, né, em reuniões, enfim. Quando dá faltando 5 minutos, eu falo, olha, vocês querem ir ao banheiro? Querem beber água? Agora é a hora, porque na hora do culto vocês não vão. Elas precisam entender que o momento do culto é um momento sagrado, não é hora de ficar passeando na igreja, não é hora de ficar saindo. Então, a gente deixa esse momento antes do culto começar para elas irem beber água ou ir no banheiro. A gente sempre tem a garrafinha porque elas precisam também, mas a gente deixa isso frisado. Se por acaso elas precisam ir no banheiro durante o louvor ou antes de ir para a salinha, eu converso com elas, olha, você sabe que agora não é hora de ir no banheiro, mas a mamãe vai te levar. Da próxima vez a gente vai ir antes do culto começar. Ou se está quase na hora ali da salinha, o momento que as crianças vão sair, fala, filha, espera um pouquinho, já vai ser a salinha e você vai poder ir ao banheiro. Elas não vão morrer se esperar um pouquinho, tá bom? Próxima dica, tenha uma amiga, um irmão, alguém próximo de você para ajudar com as crianças. Se por um acaso você precisar ao banheiro, você precisa ali, né, ou então eu canto no louvor, né? Tem domingo que eu estou escalada no louvor, tem alguém para te ajudar. Isso é muito bom, é muito importante, porque tem hora que a gente vai precisar, né? As meninas, eu posso ter a ajuda de todas as pessoas da igreja, mas tem hora que é só eu mesmo, né? Que elas querem colher da mãe.
Mas a gente tem aí pessoas muito queridas na igreja que sempre me dão apoio quando eu preciso ou sair ou estou na escala do louvor, me ajudam com as meninas. E hoje eu já nem preciso me preocupar com Liv e Malu. Se eu estou escalada no louvor, eu preciso sair, elas ficam sentadinhas, quietinhas, que elas já entendem que ali é o momento de culto e elas se comportam. Quinta dica, vá preparada. Irmã, a gente vai para a igreja 1 hora antes do culto começar e vai embora às vezes 1 hora depois do culto acabar. A gente passa muito tempo na igreja, então vá preparada, leve lanche, leve janta se for de noite, leva café da manhã se for preciso, porque a criança vai sentir fome, ela vai precisar comer durante esse tempo. Então ajude o seu filho a não se estressar com fome. A gente fica estressado quando está com fome, imagina a criança que não tem consciência de que é estresse de fome, vai descontar em você, você vai descontar, enfim, vamos evitar esse estresse, vamos levar, vamos preparada, come antes de ir e leve alguma coisinha se precisar comer durante também. E mais uma dica tenha calma, isso é só uma fase. Eu achava que essa fase nunca ia passar, porque eu tive 3 filhas em escadinha, e de 2 em 2 anos eu tive uma bebê, mas não é estressante, hoje já é muito mais tranquilo, porque Lívia, ela já se comporta, nos domingos que eu estou no louvor, ela fica sentada lá na frente, ela canta, ela ora, ela presta atenção. Então, a gente já está colhendo esses frutos, né? Liv e Malu, Helena, eu sempre tenho alguém para ficar com ela, mas Liv e Malu, elas ficam sentadinhas lá na primeira fileira e prestam atenção o culto inteirinho. E sempre no final do culto, elas perguntam, mamãe, como foi meu comportamento? E a gente responde, olha, eu vi que você fez isso, isso, aquilo. Vamos melhorar no próximo domingo? Ou então, filha, da próxima vez, vamos fazer isso, isso, aquilo. Combinado? E dica bônus. Tente evitar, nessa fase inicial dos filhos pequenos, sentar com os coleguinhas. Isso distrai muito a cabeça deles. Eles não estão preparados para sentar com outras pessoas, a não ser a família ou pessoas próximas. Se você vai ter alguém para te ajudar, que senta junto ou que senta próximo, porque isso vai te ajudar muito mais a controlá-las quando elas estiverem distraídas ou fazendo bagunça durante o culto. Combinado? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver mais alguma dica, alguma sugestão, fala aqui pra mim embaixo, que eu vou adorar saber e a gente pode trocar nessas figurinhas. Também me diz qual é o nome da sua igreja e de onde você está falando. Beleza? Tchau, tchau!